O que são essas tatuagens no seu braço? Não dá para não notar. Sim, senhor. Carrega muita história, bispo, do meu passado, porque eu cheguei na igreja viciado. Eu mesmo me próprio desacreditava, não acreditava em mim, não acreditava na minha mudança. Viciado na maconha, no LSD, lança-perfume. Eu comecei usando como um escape, comecei como usuário. Ficava ali frequentando as biqueiras, olhando como é que funcionava, e comecei de baixo como um vapor, que eles falam. A gente vende, uma quantidade fica para o dono da biqueira e uma quantidade ficava para mim. Só que chegou um momento que eu subi de escalão, cheguei a ser gerente de uma biqueira, responsável de cortar droga, responsável da tesouraria ali, ficava recolhendo dinheiro. E por conta do vício, eu me afundei tanto no vício que eu não tinha mais credibilidade. Ninguém mais acreditava em mim, nem o tráfico, nem o próprio crime não acreditava. Porque um certo dia eu cheguei preso. Flagrante. Flagrante. Muito bem. Aí o que aconteceu? Eu fui preso. Como eu era réu primário, foi um advogado, tem primeiro a audiência de custódia. O advogado falou que eu poderia ficar em silêncio e me orientou a falar que eu era só usuário. Foi isso que eu fiz na audiência de custódia e consegui a liberdade provisória. Nesse meio tempo, foi que eu conheci a fé, foi que eu conheci o trabalho da igreja. Então, depois desse caso, você foi à primeira audiência, não sou só usuário, orientado pelo advogado, aí alguém te convidou para a igreja. Sim, recebi esse convite. Você ia ter uma outra audiência. Sim, o processo ia rolar, o advogado ele me explicou que eles teriam outras provas, conversaria com os policiais, tinha um celular também que foi apreendido, que é para perícia, que daria associação ao tráfico, que era algo pior. Ele falou, o processo vai rolar e você vai responder liberdade, só que depois pode vir a futura condenação. Nesse meio tempo, eu recebi esse convite, já minha mãe, ela lutava por mim, e eu recebi esse convite, foi a última porta. Eu queria um pouco de paz, na verdade, como eu falei, eu não via esperança em mim, mas eu queria receber um pouco de paz. Eu fui, fiquei um mês dentro da igreja, eu ficava 3 dias sem usar, mas caía de novo. Eu pensava assim, para mim não existe mais solução, eu não via solução nenhuma para mim, eu não acreditava em mim. Mas como eu falei, ouvindo a palavra, nasceu uma fé. E eu ouvindo as mensagens do bispo, minha mãe sempre colocava em casa, eu fiquei sabendo de uma vigília que teria, numa quinta-feira. E eu falei, minha última oportunidade, a oportunidade de mudança. Então, seria uma vigília que teria que ir de branco. Na quinta-feira mesmo eu separei uma peça branca de roupa. Falei, é tudo ou nada. Porque o pastor sempre falava, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu queria aquele poder, porque, como eu falei, eu ficava 3 dias sem usar, caía de novo. Era um fraco, eu mesmo não me dominava. E nessa vigília, eu lembro que o bispo, ele começou uma oração e ele cantou a música Portas Abertas. E ali eu comecei a chorar, mas não era um choro de sentimento, era um choro de arrependimento. Eu queria realmente mudar. E nesse 1 mês que eu fiquei dentro da igreja, eu nunca tinha sequer falado com Deus. Eu não me sentia digno de falar com Deus. Eu ficava com a minha mão na poltrona de cabeça baixa. E esse foi o primeiro momento que eu falei com Deus. Então eu contei toda a minha situação. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada. Eu tinha pedido um dinheiro emprestado, que até então já não servia mais para o tráfico. Eu pedi um dinheiro emprestado para mim poder ir para a vigília. Mas eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum real. Mas a partir de hoje eu me torno dizimista. Eu não tenho nada para te oferecer, mas toda a minha vida eu te entrego. Mas eu preciso receber esse poder. E um dia antes da vigília, eu tinha uma namorada, onde a gente vivia uma vida íntima. E eu cheguei para ela e falei, eu estou disposto a mudar. Até então ela não sabia que eu estava indo na Igreja Universal. E eu falei para ela, eu estou indo na Igreja Universal. E ela falou, você vai ter que escolher entre eu ou essa fé, né? Ou a Igreja Universal. Eu virei as costas e ali estava terminado o namoro. É porque eu vi como a última oportunidade, como vai ter agora no dia 26, era a minha última oportunidade. Era o único dia que eu vi ali que eu teria essa oportunidade de ter esse poder. E eu tinha perdido meu pai com 1 ano de idade. Só que eu nunca tive um pai, nunca tive uma presença masculina. E naquele momento eu vi que eu tinha um pai, realmente eu tinha um pai, que era Deus. Nasceu uma força dentro de mim.
aquela força que nasceu dentro de mim me mostrou que eu poderia enfrentar tudo. Que Deus era comigo. Deus, ele vê uma voz não audível, mas no meu intelecto. Eu sou contigo, você não vai mais errar. E eu saí daquela vigília transformado. Já procurei o pastor de imediato. Falei, pastor, eu quero me batizar, que eu nem tinha me batizado ainda. Eu cheguei e falei, pastor, eu quero me batizar. Ele me batizou, porque eu realmente naquele dia tinha me casado com Deus. Eu tive a noção que era um relacionamento sério. Que até então eu estou até hoje. Só que o processo estava rolando, o processo da justiça. Eu liguei no fórum e a advogada ela falou para mim que estava muito complicado, porque as provas já eram iminentes, que tudo estava contra mim e que o mínimo era 5 anos no fechado, que ela ia tentar 1 ano e 8 meses por eu ser réu primário. Só que eu tinha lido na Bíblia que quando a gente fosse se apresentar diante das autoridades, a gente não precisava se preocupar no que fosse falar. Um dia antes eu li isso, que o próprio Espírito Santo falaria por mim. Então eu fui com essa palavra. E chegando lá, eu conversei com ela, ela no caso me orientou a mentir. Ela falou, seu caso está muito complicado, o juiz que você pegou, eu nunca vi ele liberando um réu confesso, e eu vou tentar fazer isso por você. Se você mentir, no caso, pode ser que eu consiga esse 1 ano e 8 meses. E eu falei para ela, olha doutora, a senhora me desculpa, mas nesse 1 ano que eu consegui a minha liberdade provisória, eu procurei uma ajuda espiritual. Eu sou da igreja agora, eu não posso mais mentir. Ela olhou para mim, deu risada e falou, então seu processo vai piorar mais ainda. E nós entramos até o tribunal. Ali os policiais que me prenderam estavam ali, o juiz, o promotor. E o juiz perguntou primeiro para os policiais que me prenderam. Falou, referente à prisão no dia tal, do Lucas Gabriel. Aí o policial ele olhou para mim e falou, meritíssimo, o senhor me desculpa, mas eu não lembro de ter feito a prisão desse rapaz. Eu não estou reconhecendo o réu, porque o Espírito Santo já tinha me transfigurado. Aí, espera aí, não acabou não. Não acabou não. O policial não te reconheceu. Não, senhor. O juiz ele me perguntou, fez a mesma pergunta referente à prisão no dia tal, falou a quantidade de drogas. Aí eu falei, meritíssimo, eu realmente estava traficando. Todo o valor que tá no inquérito é proveniente ao tráfico. Aí ele falou, mas por que você fez isso? Por que você estava fazendo isso? Aí eu falei... Peraí, foi o seu gancho, o policial não te reconheceu. Não, mas eu... Era a sua chance para falar, opa, é Deus. Você confessou mesmo o crime ali. Sim, eu entrei com 2 certezas. Se eu for preso, eu vou ganhar umas na prisão. Se eu for solto, eu vou ganhar umas aqui fora. Então, eu não tinha nada a perder, porque naquele dia, naquela vigília, eu já tinha morrido. Não existia mais o Lucas, só existia o Espírito Santo. A minha mente já era outra. Aí ele olhou para mim, olhou para o promotor. Ele falou, rapaz, o que vai acontecer aqui dentro desse tribunal, e 15 anos de profissão, e eles são testemunha, eu nunca liberei um réu confesso preso em flagrante. Aí ele falou, eu não consigo acreditar, o que está aqui nesse inquérito foi você que fez. Ele falou, então eu vou te dar sua liberdade. Amém? E sem mentir. É a mãe? É minha mãe. Vem cá, mãe, por favor. A senhora estava lá nesse dia, quando seu filho entrou lá nessa audiência? Sim, eu fui junto com ele no fórum, né? Porque eu falei para Deus que eu não aceitava voltar sem ele. As portas se abriram e o Lucas veio. Falei, meu filho, né? Falei para a moça que estava sentada do meu lado. Aí ele veio já com um sorriso, falou, mãe, eu estou livre. Nada consta. Eu tirei o nada consta, não tem nada, meu nome é limpo. Você tem o nada consta que prova que você tem nada na sua... Sim, senhor. Bota aí, por favor, o nada consta dele. Bota aí. Tá lá. Lucas Gabriel Gomes Da Silva. da Silva. Tá lá o número da certidão de antecedentes criminais. Não consta decisão judicial. Lucas, permaneça nessa fé. Nunca abandone esse caminho. Deus abençoe. Muito obrigado.